Opa, tudo bem? Eu sou o professor Pinguim aqui do canal Pinguim Videofísica e nós vamos resolver a prova da PUC 2016, só a parte de física, né, que é o que me compete, na prova de conhecimentos gerais, tá bom? Me acompanha aqui. Em agosto desse ano, realizou-se na China o Campeonato Mundial de Atletismo, no qual um dos eventos mais esperados era a corrida de 100 metros masculino. O Bolt ganhou com o tempo de 9,79 e o Justin Gatlin foi com 9,80 o segundo colocado. Ele quer saber qual é a diferença entre os dois atletas no momento da chegada. O meu amigo, você não precisa fazer essa questão com conta exata. Por quê? Porque as alternativas, se você olhar bem, estão bem longe uma das outras. Fator de 10 praticamente de uma para outra. Então você pode fazer aproximadamente. Como assim? Veja que o intervalo de tempo, a diferença entre os tempos de chegada é 9,80 menos 9,79, o que dá 0,01 segundo. Isso significa que o corredor que está atrás, ele vai percorrer a distância que ele pediu na questão durante um centésimo de segundo. Então, para eu saber a distância de separação deles, eu teria que saber a velocidade do corredor de trás, que é o Justin, vezes o tempo que falta para ele terminar a prova. Isso dá aproximado, viu, gente? O que vai acontecer? Olha, professor, então eu posso fazer assim, ó. A velocidade do cara de trás é o ΔS dele dividido pelo tempo que ele gastou na prova. São 100 metros dividido por 9,8. Isto daqui não dá 10, dá um pouquinho mais que 10, que é 100 por 9,8. Mas quanto? Não interessa. Se você colocar 10,1, 10,2, 10,3, não importa. A diferença no valor quando você aproxima aqui não vai mudar muito o resultado. Então veja que a distância que o cara de trás, o Justin, tem que percorrer ainda, quando o Bolt já ganhou, ela vai ser o 10,2 vezes o tempo que falta para ele completar, que é um centésimo de segundo. Então, essa distância, para ele completar a prova, vai ser de 0,102 em metro, ou seja, aproximadamente 10,2 em centímetro. Então, entenda, se eu usasse números muito bonitinhos e tal, aí daria perto de 10 centímetros mesmo. Mas não precisa. A única alternativa que tem aqui, ó, perto de 10 centímetros, está aqui. Então, você marca a alternativa D, beleza? Vamos lá, meu amigo, minha amiga, mais uma questãozinha da sua PUC 2016. Essa aqui eu acho que é mais difícil, vamos ver? Para se calcular o coeficiente de atrito dinâmico entre uma moeda e uma chapa de fórmica, que é um tipo de madeira, a moeda foi colocada para deslizar na chapa com um ângulo de 37 graus com a horizontal. Então é mais ou menos assim, ó. Está aqui a chapa e a moedinha, ela está aqui, ó. Fora de escala, mas está tudo bem. Foi possível medir que a moeda, partindo do repouso, deslizou 2 metros num tempo de 1 segundo. Opa, eu tenho o ΔS que ela teve, que é 2 metros, num tempo de 1 segundo. Legal. Qual é o coeficiente de atrito dinâmico entre a moeda e a fórmica? Bom, primeiro que eu tenho que fazer é calcular a aceleração do movimento. Não me vai calcular a velocidade média e achar que é a velocidade final, hein? Não pode. Então, como é um MUV, eu vou usar isso aqui, ó. ΔS é V0T mais A sobre 2, T quadrado. A distância que andou é 2, V0 é 0, a aceleração eu vou achar, e o tempo demorou 1 segundo. Portanto, a aceleração de descida, ela vale 4 metros por segundo ao quadrado. E agora, professor? Agora você vai olhar para a moeda e vai lembrar que o peso da moeda, quando está no plano inclinado, ele é decomposto numa componente tangencial, peso tangencial, que alguns chamam de Px, e uma componente do peso que ela é normal ao movimento, que chamam de Py às vezes. Como o ângulo de 37 graus está aqui, ó, esta componente é peso seno do 37. Porque o 37 graus, aqui nesse triângulo, ele está aqui também, tá? Legal. E essa componente Pn, ela é o peso vezes o cosseno de 37 graus. Muito bem, pinguinzinho. E agora? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui lá para cima
para eu me organizar melhor aqui. Legal. Agora eu vou falar que o atrito puxa para trás e dá uma segurada no corpo. Ele não desliza livremente, entendeu? De modo que, usando a segunda lei de Newton, resultante igual a MA. Quem é a resultante? É a força que ajuda, que é o peso tangencial, menos a força que atrapalha, que é o atrito cinético ou dinâmico. Isso é a massa vezes a aceleração. O peso tangencial é P seno. Então, é massa, gravidade, seno do 37. Pegou? Legal. Menos força de atrito, pinguim. Mi vezes normal. Só que cuidado. Anormal, meu amigo, minha amiga, não é o peso. Anormal é aquela componente do peso, que é o tal do peso normal. Então, no atrito vai ficar Mi vezes a normal. Só que a normal é P cosseno. Se liga aí. Ixi, professor, coloca MG já. Olha lá, ó. Mi, P cosseno. Já estou colocando direto, ó. Atrito é Mi vezes a normal. Só que a normal é P cosseno, que é MG cosseno, tá? Igual a M vezes A. Veja que a gravidade, ela está em todos os termos. Então, é como se eu dividisse todo mundo por M, já cancelo tudo, tá? Vamos lá fazer conta. 10, seno de 37 está dado, é 0,6, menos o Mi, que é a pergunta, né, colega? Vezes o G, que é 10, e o cosseno, que é 0,8, e aí vem a tal da aceleração, que eu já sei que é 4, tá? Vamos dar uma ajeitadinha? Aqui é 6 menos 8 vezes Mi, isso aqui é igual a 4. Portanto, 8 vezes o Mi, ele dá 2. Portanto, o coeficiente de atrito, ele dá 0,25, que é o tal do 1/4, tá bom? Esse é o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético. Então, foi importante você fazer o desenho para decompor as forças, tá bom? Beleza? Espero que você tenha entendido aí. Vamos lá, meu querido, fazer mais uma questãozinha da sua PUC 2016. Nós temos aqui um dispositivo mecânico usado para medir o equivalente mecânico do calor. Ele recebe 250 joules de energia mecânica, agita por meio de pás 100 gramas de água que acabam esquentando de apenas meio grau. Legal. Qual é o rendimento do dispositivo no processo? Meu amigo, primeiro eu tenho que calcular qual foi, porque todo rendimento, né, gente, é algum tipo de energia útil por algum tipo de energia total. Tá bom? Ou pode ser potência útil por potência total também. Aqui vai ser energia mesmo, tá? Pinguim, de onde é que vem essa energia útil louca? Amigo, querida, a energia útil, ela vem do calor responsável pelo aquecimento da água. Foi a energia utilizada para esquentar a água. Então, esse calor foi, vamos lá, 100 gramas. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E a água esquentou de meio grau. Entenda que isso aqui dá 50. 50 o que, professor? Colega, você usou caloria por grama grau Celsius. Então, são 50 calorias. Beleza? Que é bom ter uma parênteses, né? Muito bem. Só que 1 caloria vale em 4,2 joules. Então, esse calor colocado em joule é 50 vezes 4,2, o que dá 210 em joule. Esta parte aqui, ó, é a energia que foi utilizada para poder esquentar a água. Mas a energia total recebida foi 250. Bora calcular o rendimento. É a energia útil pela energia total. Ô, Pinguim, desculpa a pergunta. E se lá na hora eu ficar confuso qual a energia útil, qual é a total? Cara, faz o menor pelo maior. Porque rendimento não tem como dar 100 mais que 100%, entendeu? Nem 100% dá. Mais que 100% é absurdo. Então, se você não souber direito, dá o somebody love lá. Põe o pequeno pelo grande e toca o pau na conta. No meu caso aqui, essa conta dá aproximadamente 0,84. Aproximadamente não, dá 0,84, tá bom? Então, marque aqui, 84% foi o rendimento do processo. Belezinha? Vamos lá, que é sua alegria, mais uma questãozinha da PUC 2016. Nós temos agora um mostrador digital de amperímetro. Ele fornece uma indicação de corrente de 0,4 ampere num circuito elétrico simples, uma força eletromotriz ideal e um resistor ôhmico. Pinguim, eu odeio quando ele não faz o desenho. Amigo, eu faço para você.
Está aqui o menos mais a fonte de tensão. Eu tenho um amperímetro, mais ou menos assim. Eu tenho um resistor que ele falou que é ômico. Esse resistor tem 10 ohms. Eu tenho lá uma força eletromotriz que eu não sei quanto é. Mas ele disse que o amperímetro marca 0,4 ampere. Legal. Com isso dá para você calcular, é lógico, qual é a força eletromotriz da bateria ideal, né? Se for colocado no circuito um outro resistor de mesmas características em série com o primeiro, qual é a nova potência dissipada no circuito? Amigo, vamos lá. Faço o seguinte, ó. Primeiro eu vou usar que o E é igual ao Rão vezes o I. É a primeira lei de Ohm, entendeu? A DDP é a resistência vezes a corrente, que nesse caso ela sobe aqui, ó. Legal. Então eu vou calcular a força eletromotriz, faço 10 multiplicado pelo 0,4. Tá acompanhando aí? Tranquilo? 4 volts. Legal. Agora eu vou construir o novo circuito. Olha como é que ele é, ó. A bateria é a mesma, só que agora eu já sei que ela fornece 4 volts. O amperímetro, coitado, tá lá em cima. E ele colocou agora os resistores um em série com o outro. Só que eles são resistores iguais, de 10 ohms cada um. Olha lá que legal. Tá feio, mas tá legal. Esse é o novo circuito que eu tenho. E ele quer saber qual é a nova potência dissipada. A maneira mais fácil de fazer isso daqui é você juntar esses dois resistores aqui e falar que tem uma resistência equivalente, que é o 10 somado com o 10. Portanto, o REC disso aqui, ele vai valer 20. E você, para calcular a potência, você pode usar qualquer fórmula das três. U vezes I, mas eu não tenho a corrente. Posso usar que a potência é o REC 20, né? Vezes o I quadrado. Ah, mas eu não calculei a corrente, não estou afim. Então, pega outra, aquela outra fórmula, que potência, cadê? É U ao quadrado, sai daqui você, pela resistência equivalente, que eu já calculei. A DDP que eles recebem é 4, vai ao quadrado, hein? A resistência equivalente é 20. Fazendo essa conta, meu querido, eu vou ter aqui em cima 4 ao quadrado dá 16, aqui embaixo continua o 20, e olha lá onde a gente chegou, a potência é 8, não, é 0,8, 0,8 na unidade watt. Legal para você? Beleza? Você poderia ter usado essa equação aqui, ou essa daqui, era só você calcular a nova corrente e linha que passaria aqui no amperímetro, tá bom? Você poderia usar essa, ou até essa daqui, se você quisesse. Mas eu não quis, e tá aí, ó, 0,8 watts. Tranquilão? Espero que você tenha entendido. Mais uma questãozinha da nossa PUC de Campinas 2016. Uma questão de ótica, bem legal. E também tranquilona, viu? Uma vela acesa foi colocada a uma distância P do vértice de um espelho esférico côncavo, a 1 metro de distância, aliás, de 1 metro de distância focal. Então ele falou que a distância focal ela vale 1 metro, como o espelho é côncavo, eu sei que a distância focal ela é positiva. Se fosse convexo, a distância focal seria de menos 1, seria negativa. Verificou-se que ele projetava, uma imagem projetada, ela deve ser uma imagem real. Vou até puxar para cá. E toda imagem projetada é real, e toda imagem projetada, ela é invertida em relação ao objeto. Tranquilo? Em uma parede, uma imagem que se chama vela ampliada 5 vezes. Tá. Se a imagem está ampliada 5 vezes, eu falo que o I é 5O. Não é? Não, não é. Porque se a imagem é invertida, sabe o que significa? Que o tamanho da imagem é negativo e o aumento tem que ser negativo. Então, você não pode anotar que o I é mais 5O. Você tem que anotar que o tamanho da imagem é menos 5O, tá bom? Para os meus alunos que estudam no ângulo, eu dou aula na Tamandaré, em Campinas, e a gente usa lá Y', que é o tamanho da imagem, é menos 5Y. Tanto faz, tá bom? Então, veja o que eu tenho. Ó, eu tenho a distância focal, tenho a relação deles, e eu quero saber o valor do P. Pinguim, legal, hein? O que dá para usar? Amigo, dá para usar um monte de coisa. Ó. Por exemplo, eu posso calcular que o I sobre o O é o aumento. Então, vou escrever certinho. Ó. O aumento é I sobre O, ou então eu posso falar que ele é menos
P' por P. Ou então eu posso falar que o aumento é F sobre F menos P. Tem 3 maneiras de calcular. Então, veja, como eu quero P, eu quero P, eu posso fazer assim. Primeiro eu calculo que o aumento é I sobre O. Então eu faço que é menos 5O dividido pelo O, que dá menos 5. Legal? Depois eu vou usar que o aumento é a distância focal pela distância focal menos o P. Assim evita de eu calcular o pelinho, entendeu? Que eu tô com a preguiça do cão hoje. Então eu vou pegar o menos 5 e colocar aqui. A distância focal eu não sei. Mentira, eu sei. É 1. Aqui também é 1. E o P, cadê o P, pinguim? Ô, professora, aqui pergunta o P. Então você multiplica em cruz. 1 vezes menos 5 dá menos 5. Menos 5 vezes menos P dá mais 5P. E isso igual a 1. Aí eu tenho que 5P dá 6, de modo que o P dá 1,2 na unidade metro. Tranquilo? Também chamado no submundo do crime de centímetro. Então, alternativa D. Belezinha? Opa, acabamos então, né? Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.